Nós vamos concluir o estudo da lição desta semana, o estudo da lei na aliança, a função da lei na aliança, considerando um texto de Levítico que tem sido um texto muito difícil de ser interpretado, um texto que tem causado interpretações muito errôneas com relação ao plano de Deus, com relação à teologia desse texto. O texto encontra-se em Levítico capítulo 18, verso 5. Lá diz o seguinte: portanto, guardem os meus estatutos e os meus juízos. Aquele que os cumprir, por ele viverá. Eu sou o Senhor. Palavra de Yahvé. Eu sou o Senhor. Guardem os meus estatutos, porque se vocês guardarem os meus estatutos, vocês vão viver. Olha, irmãos, num primeiro momento, ao olharmos esse verso, parece que é assim. Olha, para que você seja salvo, para que você viva, é preciso guardar os mandamentos. Você é justificado se você guardar os mandamentos. Essa é uma visão legalista desse verso. Na verdade, irmãos, a salvação, ela nunca é pelas obras. A salvação nunca é por esforço próprio. Qualquer esforço que nós fizermos, qualquer atitudes, comportamentos que nós tivermos, elas nunca vão ser suficientes para nos justificarmos diante de Deus. A salvação, a justificação, é somente pela fé, somente em Cristo Jesus. Mas veja lá, irmãos, então por que esse texto, vocês vão guardar os mandamentos e vocês viverão? Como é isso? Vamos ver ainda um outro texto de Romanos, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos. O apóstolo Paulo discutiu bastante este texto de Levítico. E no verso 10 de Romanos 10, ele diz o seguinte: pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Com o coração se crê. Cremos para a justiça. Primeira coisa, irmãos, cremos para a justiça. E depois disso, nós confessamos para a salvação. Primeiro crer, depois confessar. Primeiro crer, depois agir, depois tomar atitudes. A obediência à lei de Deus, irmãos, a obediência aos mandamentos de Deus, ela resulta da fé, ela resulta da graça. Lembra-se de Abraão. Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça, mas ele creu e daí ele obedeceu. Nós estudamos ainda nesta semana a partícula C, não é? Se ele não obedecesse, a aliança não se cumpriria com ele, e a salvação, e a promessa, e as promessas da aliança. O cumprimento da lei não se constitui em atitude meritória para a salvação, mas como uma forma de demonstrar um estilo de vida motivado pelo amor do povo redimido de Deus. Veja, irmãos, a obediência não nos salva. O que nos salva é a graça. O comportamento não nos salva, mas o comportamento é a manifestação da graça. É a manifestação exterior. Como é que nós podemos demonstrar, irmãos, que estamos salvos? Escrevendo uma placa, estou salvo. Eu já vi muitas placas escritas, só Jesus salva. Tá certo, isso mesmo, irmão, só Jesus salva. Mas se eu escrever uma placa e falar só Jesus salva e continuar na minha vida de pecado, continuar na minha vida de oposição, antagonismo à lei de Deus, continuar desobedecendo, eu não sou salvo, irmãos. Por quê? Porque se eu obedecer, irmãos, vai ser a demonstração da minha fé, vai ser a demonstração da minha conversão. Obediência, irmãos, só se dá por amor. Não é uma obediência forçada, não é uma obediência de contrato, mas é uma obediência de resposta de amor. Veja o que o Senhor Jesus disse acerca dos mandamentos. Mateus capítulo 22, dos versos 33 a 40. Nós não vamos ler todos eles, mas lá diz assim: respondeu Jesus, no verso 37, quando ele foi perguntado o que devia fazer para ser salvo, qual era o grande mandamento da lei. E Jesus disse assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. E em seguida ele falou assim: esse é o primeiro mandamento, o segundo é semelhante a esse:
amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E ainda concluiu: desses 2 mandamentos depende toda a lei e o profeta. Por que toda a lei e todos os estatutos, todos os princípios dependem destes mandamentos? É claro, irmãos, porque se você não tiver amor a Deus, se você não amar a Deus acima de todas as coisas, você não pode guardar os mandamentos. Você não consegue guardar os mandamentos. Se você não amar a Deus, você não consegue amar ao próximo, que é criatura de Deus, assim como eu, assim como você. Portanto, esse mandamento, irmãos, de amor ao próximo, amor a Deus e amor ao próximo, ele pode se resumir em um mandamento só: amor. E amor, como nós já vimos, pressupõe fidelidade, pressupõe reciprocidade. Se nós amamos a Deus, irmãos, nós devemos ser recíprocos a Ele, recíprocos à salvação. O amor de Deus no nosso coração, o Espírito Santo trabalhando no nosso coração, ele faz com que nós tenhamos amor a Deus e que nós tenhamos amor ao próximo. Há uma acusação, irmãos, que muitos dos cristãos protestantes em geral, dos evangélicos, fazem com relação aos adventistas e dizem assim: os adventistas são o povo da lei, eles só creem na lei. E eu quero dizer o seguinte, irmãos, nós somos mesmo o povo da lei, mas nunca na lei como objeto, como meio de salvação. E o que eles querem colocar sobre nós adventistas é isso: os adventistas pensam que vão ser salvos pela lei. Nunca, irmãos. Mas se nós somos o povo da lei, somos. Por que somos o povo da lei? Porque amamos a Deus que nos salvou. Amamos a Deus que pela sua graça, pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, nos salvou. E agora então nós queremos ser obedientes à lei. Queremos ser obedientes à lei que o Senhor deu, aos estatutos que o Senhor deu. Obedientes por quê? Porque queremos amá-lo, queremos demonstrar o nosso amor e queremos demonstrar esse amor para todos através do nosso comportamento. Veja, irmãos, a fé, ela resulta em obediência. Não é a obediência que resulta na fé, irmãos, mas a fé, primeiramente a fé, a salvação, a graça, ela faz com que nós sejamos obedientes. Ela possibilita que sejamos obedientes. Quero ler para vocês um parágrafo do livro O Pacto Eterno. O Pacto Eterno, página 75. O pastor que escreve o Pacto Eterno é o mesmo pastor, autor da nossa lição, da lição da Escola Sabatina. Veja lá o que ele diz. A obediência à lei que resulta em vida, conforme em Levítico 18:5, que foi o verso que lemos, é a obediência que vem da fé. Não é legalismo ou salvação pelas obras. Antes, é a salvação pela fé que gera obediência. Assim, é evidente que o meio de salvação no Antigo Testamento e no Novo Testamento é o mesmo. Ambos ensinam a salvação pela graça por meio da fé, que resulta em obediência. Nessa semana nós aprendemos novamente, recordamos novamente, que somos justificados pela fé. Mas aprendemos também agora, nós através da lei, que nós somos também santificados pela fé. O processo de justificação é um ato de justificação. Você aceitou Jesus Cristo, você é justificado. Mas agora você vai viver uma vida diferente. Lembram como Jesus falou? Você vai ser o meu povo peculiar, o meu povo valioso, nação santa, sacerdócio real. Como é que nós vamos fazer isso? Através do sacrifício de Jesus e através do Espírito Santo que nos ajuda a observar a lei de Deus. Nós somos santificados pela fé. Não somos somente justificados pela fé, nós somos santificados pela fé. E um dia nós vamos ser glorificados pela fé na volta do Senhor Jesus Cristo. E eu quero dizer amém por isso, irmãos. Mas eu quero ler com vocês ainda o verso de Efésios e vamos concluir a lição desta semana com esse verso. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Veja como o apóstolo Paulo é enfático, irmãos, em dizer aqui: pois é pela graça que sois salvos por meio da fé.
E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Como é que é, irmãos? É pela graça que somos salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Uma das máximas da reforma, irmãos, é sola gratia, somente pela graça. Uma outra é solos Christus, somente pelo Senhor Jesus Cristo. É somente por isso que somos salvos. E é somente por isso, irmãos, porque somos salvos pelo Senhor Jesus Cristo, que nós estamos habilitados ou estamos procurando, nos empenhando em atender às suas vontades. Em atender às suas vontades para ser salvo? Não, irmãos. Atender às suas vontades, os seus desejos, as suas leis, os seus estatutos, as palavras da lei. Atender às palavras da lei para demonstrar o nosso amor e a nossa gratidão por tão grande salvação gratuita através do Senhor Jesus Cristo. Eu quero desejar a todos os irmãos um feliz sábado. Chegamos no final de mais uma semana. O Senhor tem nos protegido, tem protegido a todos nós desta doença tão terrível, irmãos, que tem levado muitos dos nossos queridos, dos nossos conhecidos, mas ainda tem nos protegido. E eu quero agradecer a Deus por isso, agradecer a Deus por essa proteção e desejar a todos vocês muita saúde, muitas bênçãos, muita tranquilidade espiritual, tranquilidade emocional. E mais alguns dias, irmão, mais alguns meses, se for plano de Deus, todos nós vamos estar novamente reunidos na igreja para nos alegrarmos, conforme diz o texto. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor.